Olá, vamos à lição 1 da revista Graça, Revelação do Amor e da Ira de Deus, que tem o título, essa primeira lição, Favor de Deus. No ponto 1, vemos que graça é favor. Com a queda, o homem teve a sua natureza corrompida, e a corrupção da sua natureza causou alguns danos. Um deles é que, pela impossibilidade de Deus conviver com o pecado, a estreita comunhão, aquela onde Deus vinha à tardinha para ter com ele um relacionamento, como um pai e o seu filho, já não podia se manter. O segundo maior dano para o homem é que ele recebeu sobre si a condenação à morte espiritual. Ou seja, ele fez a mesma escolha que Satanás anteriormente fez. Ele e os seus anjos caíram, quiseram viver sem a interferência de Deus nas suas vidas. Deram lugar ao orgulho, que é a raiz de todos os demais pecados. E, portanto, quando o homem pecou, trouxe sobre si a mesma sentença, ser lançado no inferno. O que aconteceria como destino da sua alma, uma vez que o seu corpo, a partir do pecado, se corromperia até a morte física. Por isso dizemos que a humanidade foi criada à imagem espiritual de Deus para atender o seu propósito, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a si mesmo, como vemos em Gênesis 1:27. Mas por consequência da corrupção do homem, vemos em Gênesis 2:17 que ele morreu para o propósito de Deus. Tornou-se uma espécie espiritual corrompida. Todos os homens passaram a nascer à imagem de Adão, espiritualmente incompatíveis com Deus e com o seu propósito, como nos mostra Gênesis 5:1-3. O novo nascimento é justamente voltar à natureza santa à semelhança de Deus, pela justiça de Deus e em Jesus, como vemos em Romanos 5:21. Esse relacionamento não poderia ser restabelecido pelo homem, como vemos em Efésios 2:8. Pois uma vez corrompido esse relacionamento e corrompido o homem está entregue às suas próprias vontades e não consegue produzir para a sua própria santificação. O que é corrompido só produz para a corrupção. Por isso, que graça é favor. Foi preciso que os nossos pecados fossem expostos na cruz para que pudéssemos enxergá-los, como nos diz Isaías 53:6. No ponto 2 da lição, que traz o subtítulo A graça faz enxergar a nossa distância de Deus, esse ponto nos mostra que o próprio Deus, na cruz, na pessoa do seu Filho, é quem nos traz o entendimento. Em Tito 2:11-12, a graça se manifesta como uma ferramenta de ensino. Éramos cegos e Deus nos tomou pela mão e nos levou a aprender sobre a nossa própria condição em braille, na cruz, nos fazendo entender de maneira suficiente qual é o remédio para a nossa condição, que é viver o Cristo em nós, e agora podemos escolher entre continuar vivendo no pecado ou em santificação. O terceiro ponto da lição é a revelação de um plano maior. Como vemos em Efésios 1:4-5, o plano de Deus de gerar filhos à imagem de si mesmo já estava traçado antes da fundação do mundo. Mas depois da queda, era preciso conduzir o homem a uma condição de compreensão da sua real condição. Como vemos em Salmos 5:5, a santidade de Deus impedia esse processo. Daí, a solução do problema acontece quando Deus, na pessoa de Jesus, se faz um de nós, como vemos em Filipenses 2:7-8, e nessa limitação humana, ainda que sendo Deus, sempre Deus, como homem ele vem e nos mostra em seu sacrifício na cruz e na ressurreição que sem ele nós jamais poderíamos suportar a ira de Deus. Passamos ao ponto 4, que traz como subtítulo Graça é a oportunidade. Nesse ponto, vemos que apesar da graça ser oferecida a toda a humanidade,
como relata João 1,16, nem todos os homens, ainda assim, desejam renunciar à vida que vinham levando por uma vida nova, semelhante à de Jesus. Vemos nesse ponto que a graça não é uma imposição, é a oportunidade de ver as escolhas e as consequências das escolhas que antes da graça nós não tínhamos condição de enxergar. Assim, finda essa lição. E eu gostaria que você fixasse pelo menos alguns versículos que vão auxiliar você na hora de repassar esse conteúdo a alguém. Essa é a proposta dessa escola de capacitação. Você não precisa decorar o que cada versículo diz, mas o assunto que cada versículo traz e a sua localização na Bíblia, ok? Esses versículos são Gênesis 2,17, a morte espiritual da humanidade, Gênesis 5, de 1 a 3, a humanidade reproduzida à imagem de Adão, Romanos 5, 21, a vida eterna só por Cristo, Filipenses 2, 5 a 8, ter os mesmos sentimentos do Cristo que se ofereceu por nós, Efésios 2, 8, só Deus poderia trazer a revelação da nossa condição. Até a próxima e não deixe de se inscrever e de curtir, ok? A paz.